Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a gente vai falar agora sobre o capítulo 13 do IT Essentials, que fala sobre o profissional de tecnologia da informação. Bom, qual o objetivo então deste capítulo? Primeiro, falar sobre as habilidades de comunicação e o profissional de tecnologia da informação, certo? Então, quais são as habilidades e as competências que um bom profissional de TI tem que ter, além das competências técnicas. Tá? Questões jurídicas e éticas no setor de TI. Então, esse é um dos capítulos mais importantes do curso, que vai falar para o aluno que a função dele, assim como de qualquer técnico, é executar, usar o conhecimento dele de forma ética e essencialmente de forma legal. E a gente sabe que o profissional de TI ele tem acesso a informações e ele pode manipular essas informações. Então essa questão ética e mesmo as questões jurídicas são importantes que o aluno tenha conhecimento disso aí. Tá? Falar um pouquinho sobre o técnico do call center, que é como é que vai funcionar o call center, que um técnico de TI pode atender em call center, tá? E explicar um pouquinho como é que isso aí funciona. Tá? Então, muito bem. Habilidades de comunicação. Então, o técnico de TI está mostrando uma foto bem interessante aqui, uma senhora, né? E o técnico. O que ele tem que saber? Né? Tem que estabelecer uma boa comunicação com o cliente. Por quê? Para criar um vínculo para o cliente poder passar para o técnico todas as informações necessárias. E, além disso, essa relação de confiança é importante ser estabelecida. Então, escutar o cliente para poder conhecer todos os detalhes dos possíveis problemas. Né? Falar diretamente com o cliente, não usar terceiros. Coletar informações, apresentar-se profissionalmente. Né? O cara chegar de bermuda e chinelo para atender o cliente. Pode ser até que seja interessante dependendo da situação, mas na maioria dos casos eu acho que não é a melhor apresentação. Né? E mantenha suas emoções sob controle. Claro. O que você faria, por exemplo, se um cliente chegasse para você e perguntasse o seguinte: olha só, meu filho, você sabe realmente o que você está fazendo? A pior pergunta para um técnico ouvir é essa, né? É desconfiar da sua competência. Então, nessa hora, a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar do cliente e conhecer e saber que no primeiro momento ele vai desconfiar mesmo, vai ter as suas inseguranças. Então a gente tem que contornar isso e ter bastante inteligência emocional. Muito bem, como é que então é o trabalho com um cliente? Determinar o problema, né, envolve ouvir atentamente, não interromper, entender o problema, pedir esclarecimento se for necessário. O comportamento profissional que a gente falou, tratar o cliente com respeito, atenção imediata, conhecer o procedimento correto para colocar um cliente em espera, no caso se for um call center, tá? E explicar como você pode auxiliar o cliente. Né? Manter o foco. No caso de uma conversa com o cliente, especialmente no call center, né, tem que manter o foco sobre o problema, não começar a falar de outros assuntos, né? E entenda como lidar com diferentes tipos de cliente. Que a gente tem um cliente, por exemplo, o cliente que conhece informática, o cliente que está impaciente. Então tem diversos tipos de cliente, né? Netiqueta. Netiqueta é a etiqueta da internet, ou a etiqueta da computação, né? Então, fazer o uso adequado da netiqueta. É interessante depois procurar na internet o que significa netiqueta. É um bom trabalho de pesquisa para os alunos. Práticas recomendadas para os funcionários. Estamos falando aqui de call center, tá? Gerenciamento do tempo e de estresse. Priorizar as atividades de acordo com as políticas corporativas. Recomponha-se entre as chamadas. Obviamente, se você acabou de atender um cliente agora, você tem que se recompor para uma nova chamada, tá certo? E ajustar a estação de trabalho para facilitar o seu trabalho.
né? Às vezes abrir um software ou outro, ou uma plataforma para poder atender o cliente. Bom, o que é SLA? SLA é o contrato. É um contrato que é estabelecido entre a empresa prestadora de serviço e o cliente. Tá? Então, o que está na SLA tem que ser cumprido. Tá? Então, e muitas vezes uma empresa tem uma SLA diferente de outra empresa. Então, se você está atendendo várias empresas, é interessante você conhecer essas SLAs. Né? E uma coisa interessante também, né? Se você vai se formar um técnico autônomo, né? Uma empresa de um homem só, né? Como tem a microempreendedor individual, você pode e deve assinar um SLA entre você e o seu cliente, tá? Para poder esse acordo entre as partes interessadas ficar bem claro. Tá? Então, ao lidar com o cliente, você precisa respeitar o conteúdo da SLA. O gerenciamento determina as exceções. Então, se por acaso alguma coisa não estiver na SLA, geralmente o seu gerente ou a pessoa superior a você vai resolver o caso, ou se você é um microempreendedor individual, você mesmo vai resolver essa situação. Né? Políticas corporativas, né? Se você trabalha numa empresa de call center, por exemplo, você trabalha na Dell, atendendo um cliente, né? Quais são as políticas corporativas para lidar com as chamadas do cliente, né? Na central de atendimento a mesma coisa. E sempre tentando garantir o quê? A satisfação do cliente. Com relação às questões jurídicas e éticas, é muito importante observar algumas coisas. A primeira coisa, está falando aqui, a propriedade intelectual, é o seguinte: o técnico de TI geralmente tem acesso às senhas do cliente, tem acesso aos arquivos do cliente, arquivos pessoais, fotografias, vídeos e etc. E-mails. Então, lidar com toda essa informação exige responsabilidade. Então você tem que estar preparado para trabalhar com isso, para estabelecer uma relação de confiança entre o cliente e você. Por exemplo, se você achou interessante uma foto que o seu cliente tem no computador dele, resolveu pegar para si e publicar no seu Facebook, por exemplo, né? A sua carreira pode ficar totalmente destruída com isso. Uma simples, para você conquistar a confiança dos seus clientes, demora muito tempo. Né? Mas para quebrar essa confiança é muito rápido. Então, o acesso, o comportamento ético junto com seus clientes, tá, vai determinar o sucesso na carreira de técnico. Mesmo. Porque uma vez que você fica mal falado, já era, perdeu todos os clientes e nenhuma empresa vai querer te contratar. Tá? E hoje em dia, nos tempos da mídia eletrônica, das redes sociais, quando você fica queimado mesmo. Então, comportamento ético é muito importante. Tá? Então, exemplo, não faça alterações na configurações de software e hardware sem a permissão do cliente. Né? O que a gente observa, vou dar um exemplo disso, né? Você chega na casa do cliente e você acha que o desktop dele é muito careta. Aí você resolve mudar o fundo de tela, né? Colocar umas mensagens, etc. O cliente não pediu isso. Você tem que respeitar o quê? Os gostos e preferências do cliente. Né? Não acesse as contas de usuário sem a permissão do cliente. Mesmo que tiver uma senha gravada, você tem que pedir permissão para poder usar isso. Direitos autorais, isso vale para música, software, etc. E não use recursos de TI sem permissão. Tá? Ou seja, usar uma impressora, usar uma internet, usar uma rede, sem a permissão do cliente. Isso tudo são questões legais, inclusive. Né? O cliente pode entrar na justiça contra você. Né? Com relação ao licenciamento de software, tá? Infelizmente, aqui no Brasil e em outros países, se tem a prática de usar software pirata. Eu posso afirmar categoricamente para você que se você começar a fazer essa prática, você vai arrumar os piores clientes para você. Né? Se você usa de contravenção, quais os clientes que você vai esperar? Né? Então, você vai sempre
usar o quê? O licenciamento dos softwares. Muitas vezes, inclusive, estão muito baratos. Né? Às vezes a pessoa nem vê o preço, já vai usando o software pirata. Né? Então, muitas vezes existem softwares que são gratuitos. Né? A pessoa baixa num site pirata. E acessar também esses sites piratas dá margem à entrada de ameaças no computador. Então é tudo de ruim. Né? Vários tipos de licenciamento. Licenciamento pessoal de um software, empresarial, código aberto, licença comercial e o gerenciamento de direitos digitais, principalmente em mídias como filmes e áudio. Né? Então tudo isso tem que ser observado. Esse negócio de computação forense é uma coisa interessante. Né? Às vezes alguns técnicos eles participam de investigações policiais com respeito à informática. Cada vez mais e mais os crimes virtuais estão acontecendo. E essa vai ser uma realidade daqui para frente, onde todas as operações comerciais vão ficar centralizadas em ambientes digitais, né? Então, cada vez mais haverá criminosos cibernéticos. Tá? Então, a computação forense é o processo de coleta e análise de dados de computadores e dispositivos relacionados com o crime. Tá? 2 tipos de dados são coletados: os dados permanentes, geralmente na unidade de disco rígido, e os dados voláteis, que são perdidos quando o computador é desligado. Tá? A lei da cibernética, né? No caso, aqui no Brasil, a gente tem um marco legal da internet. Né? A gente tem que conhecer esse marco legal para poder trabalhar. Né? Conhecer quais são as obrigações do técnico de TI, no caso de detecção de alguma ilegalidade em algum dos seus clientes. Né? Sempre documentar o trabalho executado, isso é importantíssimo. Ao terminar um serviço, tem que ter o relatório de manutenção. Tudo que foi feito detalhadamente documentado e assinado pelo cliente. Certo? Isso é importante. Então, se você tem isso, você tem um documento que, caso aconteça alguma coisa, você se respalda. Central de atendimento, call center. Tá? O que é um central de atendimento? O que é um técnico de nível 1 e o técnico de nível 2? Então, a central de atendimento é um ambiente de trabalho geralmente acelerado, que funciona 24 horas por dia. Pode ser internos ou um serviço para clientes externos, ou seja, pode ser dentro da sua empresa, um call center dentro da sua própria empresa, para atender seus próprios clientes na sua área de TI, ou externos. Tem políticas corporativas sobre a prioridade das chamadas. Né? Usa um software de suporte, evidentemente. Sem software é impossível trabalhar nesses ambientes. Né? E os técnicos têm diferentes níveis de experiência. Então, geralmente, o técnico de nível 1 é o primeiro a atende o cliente. Se ele não souber resolver, ele vai escalar no técnico de nível 2. Tá certo? E aqui está uma tabelinha com exemplos de prioridades no atendimento. Tá? Exemplos de problemas e exemplos de atividades. Então, é a função do técnico identificar cada um desses problemas para poder priorizar. Tá? Então, técnico de nível 1 é aquele técnico mais iniciante, tá? Que tem menos conhecimento, menos experiência. O que ele vai fazer? Ele vai coletar a informação pertinente do cliente, resolver alguns problemas simples, tá? E escalonar quando necessário. Tá? E aqui uma provocação para os alunos. Né? Que perguntas um técnico de nível 1 deve fazer ao cliente? Isso é um exercício interessante. Né? E o técnico de nível 2, ele tem mais recursos de software remoto, ele pode entrar remotamente na máquina do cliente, né, geralmente, para poder auxiliar na resolução do problema. É um atendimento mais demorado e mais detalhado. Tá? Fazem perguntas adicionais se for necessário, geralmente têm mais experiência, né, e lidam com ordens de serviços escalonadas, ou seja, que atendem o escalonamento. Com isso a gente termina esse capítulo 13.